Como tudo começou, a ideia assim da empresa? Então, eu criei esse burger porque, assim, eu tenho minha família vem de um viés gastronômico muito forte, né? Isso daí é uma coisa que vem, uma tradição da família de gostar de gastronomia, de restaurante. A minha avó, quando meus avós eram vivos, todo domingo tinha almoço na casa dela, reunia a família. Ou a gente ia para São Paulo, que na época Campinas não tinha tantas opções gastronômicas, a gente ia muito para São Paulo. Então, foi assim que eu criei a Ice Burger, né? Em 2014, tá? É uma jornada aí de 10 anos, né? Porque vai fazer 11 anos em julho, na verdade. E, e assim, é uma jornada bem desafiadora. Eu fiquei 2 anos na minha casa, quando eu comecei a empresa, para depois abrir uma fábrica. Fiquei mais 5 anos nessa fábrica, depois a gente mudou para uma fábrica maior que a nossa fábrica atual. Entendi. E no início vocês faziam tudo em casa? Sim, eu fiquei 2 anos na minha casa fazendo a produção, né? Entendi, bacana. O... Então vamos entrar nesse tópico de jornada profissional e empreendedora e fazer algumas perguntinhas então? Eu Claro. vou começar com a primeira pergunta, então. É, como foi o início da sua trajetória profissional e o que inspirou a entrar no ramo alimentício? Então, é engraçado falar de trajetória profissional, né? E da história da Ice Burger, porque a história da Ice Burger se confunde com a minha própria história, né? Então, elas estão intimamente ligadas. Mas desde criança, eu sempre fui apaixonado por aviação, né? E eu terminei o colegial e fui para os Estados Unidos. Fiquei 2 anos lá, me formei piloto de avião. Então, o meu primeiro sonho era ser piloto de avião de uma companhia aérea. Quando eu voltei para o Brasil, em 2001 teve muitas crises, né, das companhias aéreas, o dólar, crise da Argentina, o cenário estava bem instável e eu estava prestando concurso para entrar na Varig na época, e o mercado ficou muito ruim, eu acabei indo para a área do comércio exterior, fiquei 2 anos, 6 anos na área, comecei a fazer estágio numa multinacional, e aí eu pude aprender como que funcionava uma empresa de verdade, né? Interagindo com todos os departamentos, eu era responsável pela importação da empresa, na logística, todo o planejamento da empresa. Depois disso, eu quis sim, começar a empreender. Então, comecei a intermediar negócios com a China e fazer algumas outras atividades. Eu quis fazer de tudo na minha vida já. Tentei muitas coisas que não deram certo. E é engraçado que uma das coisas que eu aprendi é que o caminho do sucesso é o fracasso. Se você não passar pelo fracasso, você não vai conseguir aprender e você não vai conseguir chegar lá. Porque a gente tem, às vezes, essa ilusão que você vai ter uma ideia e você vai começar a fazer ela e vai dar tudo certo, né? Mas, assim, o caminho é muito árduo, tá? Tem muitos obstáculos e tem muito fracasso, muita frustração, tá? Depois de vários fracassos, eu queria fazer alguma coisa, queria ter a minha empresa, porque eu queria a minha liberdade. E aí eu voltei a buscar essa tradição gastronômica da minha família. E eu sempre, como eu disse, né, sempre fui apaixonado por gastronomia e eu queria fazer alguma coisa nessa área. E principalmente na área de doces, porque eu ia em alguns lugares, algumas padarias, algumas docerias e comia umas coisas que eu achava tão ruim. Falei, meu, e o povo vende isso daqui, os clientes compram isso. E aí minha família fazia muitos doces, né? Que eram doces que eram bons, e eu gostava muito. Eu falei, poxa, não é possível, eu vou fazer alguma coisa porque, né? E aí, quando eu morei nos Estados Unidos, eu comi o sanduíche de sorvete, que são 2 cookies recheados com sorvete, é uma coisa muito simples. Só que é um produto muito conhecido lá desde 1800 e bolinha. E não tinha no Brasil. Eu falei, eu vou trazer esse negócio para cá. Só que aí eu fui evoluindo a ideia e eu tive a ideia de colocar os recheios, né? A calda de chocolate, ou o doce de leite, uma calda de frutas vermelhas. E aí começou o processo de testes e tentar desenvolver os produtos, né? Então, basicamente, foi isso que me inspirou a criar esse burger e foi essa ideia que eu tive, né? E aí eu comecei, aí foi um árduo caminho até desenvolver o produto, né? Sim.
Eu acho muito bacana você ter trazido uma ideia que já tinha nos Estados Unidos, certo? Aqui para o Brasil. Porque, por exemplo, como você falou, a ideia veio, tipo, você comeu lá e você fez meio que uma comparação dos produtos que tinham lá e dos produtos que tinham nas padarias daqui, certo? Que você falou que Sim, comeu isso. alguns doces ruins. Então, tipo, eu acho muito bacana isso, porque realmente foi uma ideia revolucionária aqui no Brasil, certo? Com Cara, Então, certeza. e é eu ia muito. perguntar como surgiu a ideia de criar Doce Burger, mas você já respondeu, então, É que a Vai no história é tudo uma longa, vez. acaba fluindo, acaba, né? Talvez eu entre em outras coisas, porque claro. atropela Não, um pouco aí, mas é uma história só, não tem como, às vezes, dividir tudo, né? sim. Sim. Você quer E falar alguma coisa, Gabriel? é muito legal também eu você falar sobre isso do fracasso. Eu acho que tem muitas pessoas brilhantes que param no caminho, né? E a gente que está começando agora a trilhar nosso caminho é muito legal ter isso na cabeça, que a gente não pode desanimar. Olha, se você pegar, ah, aproveitando o que você está falando, se você pegar, quando eu decidi que eu queria ter o meu negócio, eu trabalhava numa empresa, tá? Eu estava me formando na faculdade, mas eu já tinha um emprego efetivo, eu tinha um bom salário, né, com possibilidade de crescer, eu era bem visto na empresa. Quando eu resolvi sair da empresa, porque eu queria ter a minha empresa, eu queria ter o meu negócio, eu queria trabalhar para mim, e aí cada um tem seu perfil. Tem Sim, gente que quer ter sua empresa, tem gente que quer fazer carreira numa empresa, tem gente que quer prestar um concurso público, não tem certo ou errado, cada um trilha o seu caminho. Sim, Quando eu decidi que eu queria empreender e que eu queria ter o meu negócio, isso foi em 2006. E aí eu fiquei até 2014 batendo cabeça tentando fazer alguma coisa que desse certo. Então, não é só a trajetória da empresa. Eu demorei 8 anos para criar esse burger. E sim. tentei fazer várias outras coisas que deram errado. Com várias ideias, com várias possibilidades, com muito sonho. Só que, assim, é uma trajetória de 8 anos até eu criar a empresa, e mais 10. Então, a gente está falando de 18 anos. sim, não Sim. é algo fácil. Entende? E de Não é, muitos fracassos. não é Então, assim, sorte. as pessoas, uma das características que você tem que ter nisso é resiliência, né? Sim. É saber que não vai ser fácil. Então, como você falou pra gente, foi um longo processo que você teve, com certeza, muito aprendizado, principalmente com todas as derrotas, para chegar no sucesso. Então, eu queria fazer uma pergunta, principalmente também que você teve experiências, como você disse, em empresas do exterior e empresas aqui. Quais foram, tipo, os principais desafios no início da empresa? Você falou que você começou em casa e tudo e tal. No início da empresa, o que aconteceu? Eu acho que uma das coisas que mais é difícil para a gente é que você é o faz tudo da empresa. Você tem que fazer tudo sozinho. Porque quando você está testando, você está começando um negócio, você não vai despejar um caminhão de dinheiro. Você tem que testar se o seu negócio é viável, vem todo aquele conceito de startup, de MVP, entendeu? Você vai tentar testar essa empresa com o mínimo recurso possível. Então, no começo, você vai ser tudo. Então, eu de manhã, eu fazia a compra, eu ia vender o produto, eu fazia a nota fiscal, eu fazia entrega. À noite, eu chegava às 6 horas da noite em casa e ia para a produção, porque eu fazia na cozinha de casa. Tinha a ajuda da minha mãe só. Então, eu fazia tudo. Eu começava a minha jornada às 8 da manhã, eu ia até 10, 11 da noite. E por muito tempo foi assim. Até você crescer e você conseguir estruturar a empresa, você ter capital, né, para começar a pagar funcionários para começar a trabalhar para você, até você sair do operacional. Então, esse momento é um momento muito difícil. E muitas pessoas desistem aí, né? Sim. Sim. Ainda mais É, que quanto mais você começa a expandir, começam a vir problemas mais complicados, né? Com certeza, com Sim. certeza. E custos também, né? Porque quando você faz na sua casa, você tem um custo. Quando você abre uma porta, os seus custos começam a aumentar significativamente. Quando você contrata pessoas para trabalhar, porque eu não dava mais conta da produção, seu custo aumenta. Aí você já não vai mais fazer entrega, você vai ter que contratar alguém para entregar. Uhum. Então,
você tem que ter tudo isso muito bem planejado, porque senão daqui a pouco a conta começa a não fechar, entendeu? E aí entra nos dois tópicos que a gente conversou, né? Tem muitos acertos e erros, né? E é nisso que as pessoas acabam desistindo. Então a Pois é. resiliência que é a chave. Pois é. Você falou que esse processo de expansão, você chegou, conseguiu, assim, um capital, e chegou e falou assim, agora eu quero expandir. Teve essa ideia sozinho? Você buscou um sócio? Como foi? Nesse momento, teve um amigo meu que entrou como sócio, a gente montou a primeira fábrica. Tá. E aí a gente ficou, depois ele saiu da sociedade, eu fiquei um tempo sozinho, e depois na segunda fábrica, na segunda mudança, aí também entrou um pessoal aí de São Paulo que também entrou me ajudando com capital tal, porque a gente precisava expandir, mudar para essa fábrica maior. Então eu tive recebi alguns aportes. Que é a fábrica atual. A fábrica atual, sim. Tá. Então, entrando nesse assunto de liderança e gestão empresarial, eu gostaria de perguntar, assim, como que é o seu relacionamento com os gestores e com os colaboradores da Ice Burger? Ó, hoje está eu e minha sócia na empresa só, né, na gestão. E assim, basicamente a gente prega pela liberdade e pela confiança um no outro, entendeu? Sim. Então o relacionamento é baseado nisso, né? Se você não confiar nas pessoas, eu não gosto também de ficar pressionando todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de trabalhar, elas sabem o que elas têm que fazer. Entendeu? Então, eu acho muito ruim viver num ambiente de pressão e isso foi uma das coisas que me motivou a ter a minha empresa, porque eu via nas empresas que eu trabalhei uma pressão muito desnecessária e uma busca incessante por, assim, um monte de processo desnecessário, um monte de burocracia. E, nossa, isso daí é uma coisa que cansa a gente, sabe? Sim, sim. Vou te Já fazer entendo isso. uma pergunta aqui meio na brincadeira. Você falou que você e sua sócia trabalham na confiança. Você Uhum. deixaria ela assinar um contrato sem conversar com você? Você confiaria nela de olho fechado? Sim, claro. Se ela é capaz, né? É que assim, a gente tem as tarefas muito bem divididas. Geralmente, muitas coisas a gente sempre discute o que fazer, né? Mas assim, é que na verdade isso não iria acontecer, né? Porque a gente está sempre alinhado um com o outro, sempre Uhum. conversando para para entender o que cada um está fazendo, enfim, né? A gente trabalha muito junto em equipe. Mas sem dúvidas é uma chave de sucesso é a confiança. Não adianta ser. Eu acho que não existe uma relação, né, entre sócios onde não existe confiança, porque, assim, é o requisito básico, né? Sim, com certeza. Bom, agora vamos entrar no tópico. Ah, não, ainda tem mais uma perguntinha desse tópico, né? Sim. Como você enxerga a cultura organizacional da empresa? Eu acho que é baseada na parceria, em autonomia e em leveza, como eu falei, né? Eu acho que a empresa, você trabalha pelo menos, você fica pelo menos 8 horas por dia na empresa, tem que ser uma coisa que você goste, que seja leve para você também, porque, meu, senão quanto tempo você perde da sua vida trabalhando? Eu Sim. acho que tem que ser um negócio que você goste de fazer e que seja, assim, o que eu falo, aquele ambiente de uma pressão extrema é muito, muito difícil de lidar. Tem que ser algo sadio, né? Algo. Sim, exatamente. Sim. Então, entrando nesse tópico, né, de como funciona o trabalho que tem dentro da empresa, vamos falar um pouquinho da produção, da qualidade e da inovação dentro desses processos. Tá. Eu queria fazer a pergunta aqui, como garantir a qualidade dos produtos da Ice Burger? Olha, a gente tem aqui na fábrica uma assessoria de nutrição, que eles fazem inspeções semanais aqui, fazem todo o treinamento dos funcionários, né, verificam todos os procedimentos para cuidar dessa parte, né? E assim, a nossa venda é B2C, não é B2B. Então, o que acontece?
A gente não tem muito contato com o consumidor final no PDV, mas às vezes a gente pega, pede para o pessoal ir comprar o produto na ponta para ver como tá o armazenamento, se o produto está, como que está o produto. A gente teve muito problema, assim, inclusive em supermercado, uma vez eu fui lá, peguei e estava todo descongelado, sabe? Uhum. Por causa que fica aquele abre e fecha de freezer. Então isso é bem difícil de gerenciar, mas com uma certa regularidade a gente também faz essa inspeção, pede para alguém fazer, às vezes pede no iFood para ver como é que chega, sabe? Para entender aonde que está se tem algum gap aí. Bacana. É importante sempre acompanhar, né? Não adianta você só entregar o produto e não ligar pro... Não analisar todos os processos certinhos para ver. Assim, isso é uma coisa que é muito difícil de gerenciar. Eu aposto que vocês já pegaram alguma vez, vocês foram comprar sorvete, chegou em casa, quando vocês abriram, o sorvete estava todo cristalizado. Nunca aconteceu com vocês? Já. Então, isso é porque provavelmente ele derreteu e congelou de novo, né? Isso às vezes acontece nos pontos de venda, porque perde energia, enfim. Ou, dependendo do freezer que ele fica, principalmente aqueles freezers que não são próprios no supermercado, fica que ele abre e fecha, isso aí vai acontecer, entendeu? Então a gente tem que estar sempre monitorando isso, porque o consumidor que pegar um produto assim, ele vai ter uma experiência muito ruim, né? Vai. Então, mas isso é consequência, por exemplo, de algum comprador? Não, é o freezer que fica abrindo e fechando, ele perde o frio, né? Então, mas eu digo, um local, uma padaria que comprou uma leva de vocês e está vendendo lá e está acontecendo esse problema. Sim, exato. É responsabilidade da padaria, certo? Sim, exatamente. Mas sim, acaba sendo uma imagem ruim para Ice Burger, só que já ocorreu, por exemplo, da padaria vir, tipo, a falar com vocês? Não. Tipo, tal produto Não, está... quando a gente recebe reclamação é do consumidor final, né? Sim. E olha, é uma experiência ruim. O consumidor final ele vai enxergar a experiência ruim com a gente e com quem está vendendo também, né? Sim, e eu acho que... Não é bom para eles também, né? Então... Mas eu acho que talvez o problema maior daí seja, tipo assim, a avaliação seja a sua, né? Tipo, ele vai passar a ter uma visão negativa do sorvete, não da padaria. Uma maior visão, ou você acha que não? Sim, com certeza, né? Acho que isso mas a experiência de compra que ele tem no supermercado ou no lugar. Também não vai ser uma boa experiência de compra que ele vai ter, né? Talvez ele não volte a comprar nesse lugar. Sim, assim, lógico, com certeza é pior para a gente do que para o ponto de venda, mas o ponto de venda também não está oferecendo uma boa experiência de venda para o consumidor final, né? Sim. Claro, sim. Tá. Agora vamos para a próxima pergunta aqui. Quais estratégias são utilizadas para padronizar sabor e experiência do cliente? Algum diferencial na produção dos hambúrgueres e demais produtos? Então, para padronizar o sabor, né, e tudo isso daí é aquilo que a gente já falou, né, a inspeção de nutrição, o acompanhamento nos PDVs, né, porque é o que eu falo, a experiência do cliente não está diretamente com a gente, comigo, né, com a empresa, tá com o consumidor, com o PDV que vende, né. Então, a única coisa que eu posso tentar garantir até certo ponto é que o produto está bem armazenado. Certo. Entendeu? Então a gente faz essas perguntas relacionadas à qualidade e tudo mais, mas o que eu acredito é que, assim, chegou num resultado final tão decente, porque, assim, é como você falou, você pegou receitas que eram da sua tia-avó e da sua avó, então, assim, eu acho que vem de uma essência que vai além da qualidade, é uma coisa, assim, única. Sim. Certo? Bom, e para fechar esse tópico, qual o papel da tecnologia na otimização da produção e na criação de novos produtos? Na produção ela é essencial, né? Porque, inclusive, a gente está passando por um momento muito significativo na empresa, onde eu estou automatizando a produção,
né? Então, a minha produção atualmente é muito artesanal, Uhum. e eu estou exatamente nesse processo de passar de uma produção artesanal para uma produção industrial, tá? E aí você tem que fazer alguns ajustes no produto. Então, algumas coisas a gente vai mudar, não tem como mais manter, mas a tecnologia é essencial nessa automação, Sim. né? É exatamente a tecnologia que vai proporcionar essa automação para a gente fazer essa transição na empresa. Hoje acho que a tecnologia é algo primordial, né? Porque você acaba parando o tempo. Talvez esse jeito que vocês fazem mais manual seja perfeito. Porém, acaba que na produção não compensa, né? Porque a máquina acaba sendo muito mais rápido. Então, Sim, é uma questão de custo, de produtividade, né? E de escalar. Você não consegue escalar muito um sim. negócio artesanal, entendeu? Você chega num Uhum. limite que você dá. Daí para frente, se você quiser crescer, só automatizando a produção, Sim, né? inclusive, a gente teve aula hoje de automação, manufatura de automação, e a gente vê que é assim, a dificuldade que é de você fazer um funcionamento dentro de uma produção, independente do que for, é bem complicado, mas é realmente o que traz mais resultados. E assim, até desviando um pouco o assunto, mas já que a gente está falando de automação, uma dificuldade muito grande que eu vejo assim, na empresa e nas empresas é a gestão de pessoas. Eu acho que, então, assim, quanto mais pessoas você tem, mais complexo fica você gerir essas pessoas. E isso é uma das coisas que também é um dos maiores desafios que eu tive e também é um dos motivos que também me levou a fazer esse movimento na empresa. Eu, Uhum. Certo. É só uma dúvida minha agora. Com quantos funcionários vocês operam? eu cheguei a ter 15 funcionários na produção, agora eu estou com 5. Então já E está a gente está automatizando. diminuindo, tá diminuindo, Ah, vou continuar diminuindo. beleza. Você chegou a me mostrar vídeo de É, como estava funcionando a máquina, achei bem bacana. sim, sim. É bem diferente mesmo. E os resultados são muito, muito melhores. Com Tipo, em certeza. questão de produção. Legal. Fechou. Vamos pro próximo tópico aqui. Desafios e tendências do setor alimentício. Quais são os desafios mais complexos do setor atualmente? Eu vou falar no setor de sorvetes, que é o setor que a gente atua, né? Uhum. Primeira é a cadeia do frio, tá? A logística é muito difícil, porque tem poucas transportadoras e distribuidores que conseguem garantir a qualidade do transporte. Uhum. E nessa cadeia entra a questão que a gente já falou sobre a armazenagem no ponto de venda, que também é um grande problema. Então, isso eu tenho uma ineficiência muito grande aqui no Brasil e tem não só o que eu falo no transporte, mas no armazenamento do produto. Inclusive, até a última vez que eu fui nos Estados Unidos, que foi o ano passado, eu, como eu adoro sorvete, eu fui lá dar uma fuçada nos freezers e tal. Cara, é impressionante. E isso foi uma coisa que eu comecei a reparar mais agora, né, que eu estou exatamente nessa área. Você pega os freezers dos supermercados de lá, eles ficam muito congelados, forma aquela crosta inteira de gelo. Então, assim, a qualidade de armazenamento deles é muito melhor que a nossa qualidade aqui, entendeu? Eu acho que eles têm um cuidado muito maior com os produtos, com a armazenagem. Isso é uma coisa que a gente sente falta aqui no Brasil, tá? Então, assim, eu falaria a cadeia do frio, a questão tributária no Brasil é muito complexa e a legislação da vigilância sanitária também é bem difícil, não ajuda o empreendedor, o empresário, parece que joga contra também, sabe? Então, enfim, tem muitos desafios para a gente superar aí nessa trajetória. Sim. Eu tenho uma dúvida. É, eu,
Você falou agora desse desafio sobre o armazenamento e eu linkei com uma coisa, tipo, a gente vai no supermercado e vê aquela marca de sorvete Bate Delate, sabe? É que eles têm a própria geladeira. Aquilo lá é mais puxado para o marketing ou tipo, você acha que tem a ver mesmo com o armazenamento? Eu acho que são os dois. Eu acho que são os dois. E veja, aí você fala, pô, por que não faz isso? Porque o custo desses freezers, né, é muito alto. E imagina que você está falando aí de, sei lá quantos, 10 mil, 20 mil pontos de venda, entendeu? Ou 5 mil, 1.000, que seja. Então, assim, o capital que você tem que colocar para colocar esses freezers é muito alto. E aí você tem que dar manutenção nos freezers, você tem que ter um promotor lá para organizar. Então, a conta começa a ficar muito cara para você entrar nesses lugares, tá? E aí você precisa ter além de um capital muito grande, você precisa ter toda essa equipe, né? Então fica difícil também, entendeu? Eu Sim. acho que até por isso que talvez nos Estados Unidos seja muito melhor, né? Porque lá é tudo mais fácil, acaba sendo Sim, tudo mais lá é barato. difícil. Lá, pelo que eu lembro, às vezes que eu vi, todos os sorvetes ficam no freezer do próprio mercado, entendeu? Sim, Não tem um freezer para cada marca. E as marcas fazem isso já tá exatamente como você falou, pelo marketing, porque é muito bonito, visualmente chama mais atenção, mas é também pela questão do armazenamento. infelizmente é uma realidade paralela. Lá realmente Né? tudo funciona. Sim. Exato. Bom, vamos para a próxima pergunta então aqui. Como a Ice Burger se adapta às mudanças nas preferências dos consumidores? A gente tem que estar sempre atento a isso, né? As tendências do mercado, o que o mercado pede, porque quem manda no mercado é o consumidor final, né? Sim. Então, por exemplo, agora acho que vocês devem estar vendo muita coisa de pistache por aí. Pistache é uma coisa, é uma tendência agora, é um negócio que é um sabor que está na moda, né? Uhum. Então, você pode ver que todo lugar que você vai ter qualquer tipo de produto com pistache, Nossa, entendeu? ovo de Páscoa, tá tendo É. vários. Sim, Cookies sim. também. É. Então, assim, você tem que sempre ficar antenado, né, nessas novidades e surfar nessas ondas, né? Sim. Sim. E vocês têm algum esquema de feedback dentro da empresa, assim, do consumidor final, ou é mais pelas tendências do mercado mesmo? Às vezes tem interação pela rede social também, mas e também a gente está de olho na mídia, nos pontos de venda, o que Sim. sai, né? Hoje a gente está na era da informação, então tem muita informação disponível, né? Eu, pessoalmente, sou viciado no de churros. Esse é bom, né? Nossa, esse é bom demais. E, É um dos meus xodós. e na Ice Burger já tem alguma coisa de pistache ou ainda não? Não, por enquanto não. Ainda não? A gente vai lançar 2 novos sabores agora, mas não vai ser pistache por enquanto. Mas está no radar também. Quem Já sabe o tá ano que vem, ou Mas, mais para o final desse ano. legal. fechou. Quais tendências de inovações devem moldar o futuro do setor? Olha, a gente enxerga que são sabores sazonais. O pessoal tá muito na moda alguns sabores mais crocantes ou cremosos e também aqueles sabores com uma linha mais zero, com baixo açúcar, essa pegada mais fit, né? Sim. São as tendências que estão na moda, assim. E, É. tipo, e você, voltando um pouquinho na pergunta anterior, você falou que dessas mudanças, é, acaba tendo muitas mudanças ou não? Tipo, são mudanças pontuais, geralmente. Você fala da mudança de automação que a gente está passando, é isso? Não, não, na mudança, tipo, de sabor, de uma inovação de sorvete, tipo, um sabor novo, entendeu? Assim, você tem sempre que ponderar, porque quanto mais sabores você tiver, você vai ter que ter um custo de estoque, de logística, né? Você, assim, isso vai Bom, te agregando um certo custo, né? Sim. E eu acho que eu, pelo menos, tento trabalhar com o mínimo de sabores possíveis, né? Por isso que uma tendência é você lançar sabores sazonais, entendeu? Você põe, tipo, uma edição limitada, põe sim. por alguns meses, depois tira,
Você vai ter sempre os 1 ou 2, 3, sei lá, os 5 que a gente tem de prateleira, e aí você vai rodando alguns sabores. Porque no final das contas são sempre os mesmos que vão ter um volume grande de vendas, né? Sim. Entendeu? Então, eu pelo menos é essa minha forma que eu penso. Eu não quero ter muito SKU, sabe? Porque fica mais complexo o estoque, o gerenciamento, enfim. Você acaba tendo um risco maior, né? Sim. Desse jeito você trabalha mais. Eu acho muito interessante isso porque, assim, tem os tradicionais e, assim, e também tem os sazonais, só que, assim, quando tem os sazonais, tem toda uma mudança na produção, certo? Uhum. Então, eu acho muito interessante a ideia de fazer os sabores sazonais e continuar com os tradicionais, assim, porque além de trazer um novo sabor, assim, durante um período, você também traz bastante marketing para a empresa, né? Claro, né? Porque assim, quanto mais você produz de um sabor, cada sabor você tem um lote mínimo, você tem que desenvolver embalagens, você tem que desenvolver várias coisas, né? Testar o mercado, às vezes não vai sair às vezes não vai sair tanto, né? Aí o ponto de venda ele vai ter que pedir. Então você tem, sei lá, 5 sabores, ele vai ter que ter o estoque dos 5. Aí você tem 10 sabores, ele vai, teoricamente tem que ter estoque dos 10. E aí Sim. começa a ficar muito grande. Aí você tem que lote mínimo, então começa a conta começa a ficar cara, né? E a gente sempre tem que você sempre tem que achar uma equação aí e colocar a questão de custo e de lucratividade na equação, né? Sim. Que é o que rege tudo, né? Se você se a empresa não gerar caixa, não gerar lucro, também ela não sobrevive, né? Sim. E eu posso fazer eu vou fazer uma pergunta. É ponderado o valor de venda, tipo, com a quantidade que vai ser comprada de um lote? Depende da negociação, né? Depende para quem você está vendendo, depende da quantidade, mas sim. Mas vocês, por exemplo, já tem alguns clientes que são os clientes fiéis, ou não? Sim, porque a gente vende para os pontos de venda, né? Hamburguerias, mini mercados, empórios, temaqueria, né? Algumas redes. Então, assim, eles sempre compram toda semana, uma vez por mês, enfim. Eles têm a política de estoque deles, mas eles pedem regularmente, né? Entendi. Eu não Bacana. vendo direto para o consumidor final, eu vendo para esses pontos de venda e eles revendem para o consumidor final. Sim. Posso fazer uma pergunta também? A Lógico. gente está no tópico dos desafios, né? E, pô, não é segredo que nosso país não está numa fase boa, muita inflação. Os produtos estão subindo muito valor e tendo que acabar alterando o valor do produto final de um tempo para Sim. cá, sim. O custo de matéria-prima desde a pandemia tem subido muito e tem ficado muito difícil a gente lidar com tudo isso, né? Porque aí é uma guerra, cada um querendo levar o seu. Só que qualquer produto tem uma elasticidade máxima, né? E mínima de valor, né? Assim, então, como que eu posso dizer? O consumidor, quem vai falar para você o preço final é o consumidor. É quanto ele vai aceitar pagar no produto. E Sim. aí você tem que fazer a conta de trás para frente. Você não faz a conta assim, o produto custa tanto, aí, sei lá, é tanto de matéria-prima, tanto de frete, tanto de imposto, aí eu vou vender a X, aí o distribuidor vai comprar a X, vai vender a Y, ponto de venda vai comprar a Z e vai vender a W. Pô, mas peraí, esse valor final o consumidor vai pagar? Ah, vai, então beleza. Não, não vai. Então você começa a refazer a conta. Aí você entendeu que a conta é de trás para frente? Sim. Sim. Quanto o produto vai custar para o consumidor é o quanto o consumidor aceita pagar. E aí a conta vem de trás para frente. E o consumidor nem chega a pensar nisso, né? Né? Sim. Por exemplo, você que conhece o Ice Burger, você pagaria R$ 10 no Ice Burger? R$ 10, sim. R$ 15 você pagaria? R$ 15 começa a ficar já um pouco apertado. Mas você pagaria? Se eu posso ver Pagaria. aqui. Agora, R$ 50, você pagaria R$ 50 nesse burger? Não pagaria. Você está entendendo que quem decide o preço é você? Não sou eu. Então, mas eu Eu não acredito. vou fazer a conta e falar quanto eu quero vender e quanto eu quero ganhar. Né? É, É o consumidor que vai falar, eu aceito a pagar entre 10 e
15. Acima de 15 eu não pago. Então você tem que pegar a conta e fazer de trás para frente. Sim, e aí tem que achar margem para todo mundo. Só que aí a matéria-prima cresce, como que você vai conseguir fazer a conta fechar? Né? E eu acredito que o consumidor final, ele faz muito comparação de preços. Ele pega, tipo, sorvete de tal, preço de tal sorvete com preço de tal sorvete, para fazer, tipo, já que ele não analisa igual quem está fabricando realmente de trás para frente. Claro, com certeza. E com a alta dos produtos, como o Gabriel falou, por exemplo, um iceberg de café não estaria compensando, né? Exato. Sabe uma coisa que é muito... Olha só como que funciona a cabeça do ser humano. Olha como que é curioso isso até. Vamos dizer que esse burger custa, sei lá, R$15. Está vendendo num ponto de venda. Aí a hamburgueria, para você conseguir vender num lugar a 15, a hamburgueria tem que vender o hambúrguer dela a 30, 40, 50. Por quê? Porque você vai comparar inconscientemente o preço do hambúrguer, que é uma refeição, com o preço da sobremesa. Sim. Então, no lugar que a refeição custa 40, 50 reais, você pode vender a 10 reais ou 15 reais uma sobremesa. Agora, imagina no dogão da esquina, que o dogão custa 10, você acha que o cara vai comprar, pagar 10 reais no dogão e vai pagar 15 no iceburger? Sim. Ele vai estar comparando o preço da sobremesa com o preço do almoço, né? Tem restaurante fino que você paga 40, 50, 60 reais uma sobremesa. Mas porque o prato custa, sei lá, 150. Né? Então sempre tem essa comparação inconsciente. Sim, aí entra no tópico de que tem que ser os pontos de venda corretos. Exatamente. Exatamente. É muito interessante isso. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, eu acho que são muitos desafios que a gente não tem noção. É só conversando com você mesmo que a gente vai se ligando, assim. A gente acha que é a coisa mais fácil do que parece. É. Bom, enfim, vamos entrar para um encerramento, então. Eu vou pedir para você, Rodolfo, se para jovens empreendedores, um conselho que você daria assim para jovens como a gente que tem vontade de empreender, que querem ter um negócio, assim, qual o conselho que você daria para começar bem? Assim, hoje em dia todo mundo fala de trabalho duro, que você tem que trabalhar muito, que você pode conquistar, enfim, toda essa questão aí, eu acho que a gente não pode romantizar muito isso, sabe? É importante, claro, vai ser necessário, mas se você sempre ficar nisso, você nunca vai sair do lugar também. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Às vezes às vezes não, a gente também tem que usar a inteligência, trabalhar com inteligência, porque nem sempre o cara que trabalha muito duro, ele vai conseguir fazer o negócio prosperar. Entendeu? Não é só isso. Isso é necessário, claro, mas não é só. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Você imagina que você tem duas pessoas. E aí você vai você vai fazer uma competição. Eles vão, eu vou distribuir R$1 milhão. O prêmio é R$1 milhão para quem ganhar. Aí eles têm uma quantidade de tijolos, sei lá, tem 1.000 tijolos empilhados. E eles têm que pegar de uma casa e levar para outra. E quem conseguir fazer no menor tempo ganha R$1 milhão. Imagina que o primeiro cara foi lá, foi pegava 3 tijolos, corria, levava, corrava. O cara se matou, mas correu, terminou, sei lá, em 2 horas do negócio, morto, braço doendo, cansado. Aí o outro cara lá chegou, falou assim, poxa, eu vou levar uma carriola. Aí ele pegou uma carriola, fez, sei lá, 4 viagens, num tempo muito menor e com muito menos esforço. E ganhou R$1 milhão. É um exemplo besta, mas assim, porque o cara foi mais inteligente. Então, às vezes, se você não usar a sua inteligência para fazer as coisas, às vezes você vai se matar de trabalhar e você não vai chegar a lugar nenhum, entendeu?
Não é só sobre trabalho duro. E tem uma outra coisa que é muito importante que o pessoal não fala por aí. Eu acho que você tem que encontrar o seu talento. Porque se você não encontrar o seu talento, todo mundo é bom em alguma coisa. Entendeu? E eu sou bom numa coisa e você é bom em outra. Tem que ser algo que você tenha um talento. Por exemplo, eu adoro música, mas eu não sei cantar. Eu sou horrível para cantar. Então, cara, se eu for tentar empreender na área de música, eu vou ser um desastre, porque não é meu talento, né? Então, é sobre talento e sobre paixão. Eu acho que são... E tá tudo ligado, entendeu? Talento, paixão, a inteligência, né? Que eu Sim. falo, você tem que saber fazer as coisas. Não adianta você só pôr esforço. O esforço é importante. Mas também a gente não pode... Sabe, hoje é muito bonito falar que você se matou de trabalhar a jornada de 18 horas por dia, 20 horas por dia. Tá tudo errado a gente ficar romantizando isso ao extremo, sabe? É importante. Mas você também tem que ter inteligência, você também tem que saber fazer a coisa. E é sobre isso. Basicamente, eu acho que é isso. Entendi. Legal. E todo mundo tem um diferencial, como você falou, né, para investir e ter também uma razão, né, fazer algo que a pessoa goste. Veja, eu nunca fui um cozinheiro, chefe, nada. Mas eu sempre gostei de gastronomia, que é uma paixão. Então, eu uni uma paixão. E se eu nunca fui um super chefe, qual que foi meu talento, modéstia à parte? A criatividade. Eu enxerguei uma oportunidade de negócio. Eu vi um produto que tinha lá fora, que era bom, e que não tinha aqui. Eu vou trazer para o Brasil. E aí, qual que foi meu outro talento? Modéstia à parte, né? Mas por gostar de gastronomia, que a paixão de novo, é saber, poxa, esse cookies, com essa calda, com esse sorvete, fica bom, né? Isso daqui não combina, isso combina com isso. Essa é a questão, que é a gastronomia. E eu sou um apreciador da gastronomia, né? Eu acho que a gastronomia vai muito além do que a gente só se alimentar, né? A gastronomia tem além de tudo, tem um viés social muito legal, né? Você vai num barzinho, num restaurante, você não vai só para comer, você vai para conversar, para dar risada, para curtir as pessoas que você gosta. Então, assim, você acaba juntando tudo isso, certo? Sim, e tem todo um sentimento por trás da comida, uma ideia, né? Sim, tem memória afetiva, tem um monte de coisa, né? Legal. Vamos para a nossa última pergunta, então. O que você ainda deseja conquistar profissionalmente? Eu quero expandir a empresa. A gente está entrando agora, né, nesse movimento aí, nessa automação, na produção, para conseguir ganhar escala e começar a aumentar bastante aí, começar a divulgar mais a marca. Enfim, eu tenho alguns outros projetos da empresa que eu também quero desenvolver, né? Então, basicamente é isso. Bacana, Legal. bem legal. Pô, você falou referente, cada um tem sua razão, né? E aí eu queria fazer uma pergunta. Se você pensa em um dia voltar para a aviação, Cara, como hobby. é? Inclusive, até às vezes eu faço uns voozinhos aí, mas como hobby, né? Eu Porra, gosto muito, sou muito apaixonado por aviação, mas não me vejo profissionalmente exercendo a profissão. sim. Mas como hobby mesmo, mas eu estou sempre ligado com a aviação. Tenho muitos amigos da área, amigos, amigas, pilotos, comissárias, enfim, eu sempre tô no meio aí, eu gosto muito. Top demais. Legal. Você quer mandar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Cara, eu vou falar vou ler uma frase aqui para vocês que eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu falei de talento, da gente, essa parte de, do empreendedorismo mesmo. De um filme, provavelmente vocês não eram nascidos, um filme que chama Legends of the Fall, Lendas da Paixão. É de 1994, é uma das minhas fases favoritas. Ele falam assim, ó, Some people hear their own inner voices with great clearness, and they live by what they hear. Such people become crazy or they become legends. Traduzindo para o português, né? Algumas pessoas, né? Eles escutam suas vozes interiores com uma grande clareza, né? E eles vivem por essas vozes, de acordo com essas vozes, com o que eles escutam, né? E essas pessoas ou elas se tornam loucas ou elas se tornam lendas.
Por que eu gosto muito dessa frase? Porque fala exatamente sobre essas vozes internas nossas. Todo mundo tem essas vozes. E aí, como ele fala nessa frase, que essas pessoas escutam com grande clareza. E, cara, isso daí nada mais é que o nosso feeling, né? E às vezes você não tem nenhum embasamento científico ou nada, mas você tem aquela impressão, aquela sensação, você sabe, poxa, aqui é o caminho que eu tenho que seguir. E no empreendedorismo tem um pouco disso também, né? Você pode fazer uma puta de uma... Por exemplo, eu criei esse burger sem fazer nenhuma pesquisa de mercado, sem tendência, sem nada. Eu simplesmente falei, isso daqui é bom, eu gosto, vou trazer para o Brasil e vou colocar recheio e tal. E testei o negócio. E todo mundo teve uma aceitação muito boa. E eu me baseei no quê? Nessas vozes interiores, sabe? Poderia ter feito um estudo, não sei o quê e tal. Mas, às vezes, se você escutar lá dentro essas vozes, você também sabe o caminho, entendeu? Não estou falando que é só isso, né? Mas, às vezes, é importante a gente escutar nossa intuição ou enfim, essas vozes interiores aí. E Essas vocês são ideias. novos, esse filme é muito legal. Se vocês tiverem oportunidade, R$ 10 lá no YouTube, dá para ver. É só alugar, comprar lá, dá para ver. É um filme de histórias de família, né? É um drama, tal, mas tem umas passagens muito bonitas, muito legais. Tem uma parte triste também. E a primeira frase do filme, eles começam falando isso. É um filme que eu vi no cinema em 94 e me marcou muito desde então. Eu acho que essa frase é simplesmente fantástica. Bacana, Legal. muito interessante. Fechou então, Rodolfo. Queria Tá estar certo? agradecendo aí demais por você ter disponibilizado seu tempo aí para participar da nossa entrevista. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, obrigado. E eu, precisando de qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Fechou, viu? Muito obrigado. Muito Espero obrigado, que tenha Rodolfo. sido de proveito para vocês, que vocês tenham tirado alguma coisa boa Pô, foi das muito minhas legal. palavras. Que é difícil resumir, não são nem 10 anos, vai, os outros 8 anos que eu fiquei dando cabeçada. Então, 18 anos a gente resumir em pouco menos de 1 hora é difícil, mas acho que deu para passar alguma coisa para vocês. Não, pode ter certeza que a gente vai se inspirar na sua história. Tá certo? Que você tenha muito sucesso aí, Kai, continua tendo essa expansão que você busca. E Tá muito certo. Muito sucesso. obrigado, viu? Muito Fechou. obrigado, viu? Grande Valeu, abraço para Rodolfo. você. Obrigado, Boa viu? semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dani?